O capítulo começa com a secretária Sam no mercadinho ouvindo sobre um concurso de comer pudim e ficando bem curiosa. Mas quando volta para a base, ela vê o grupo discutindo sobre o ataque do mascarado ao grupo de monstros. O chefe comenta que eles devem ficar atentos sobre qualquer chance de ataque futuro dele, o que deixa a secretária Sam preocupada se deveria ligar para esse concurso, pelo menos até o ex-Kun pegar o panfleto e fazê-la explodir o gato enxerido. Nisso, o panfleto para nas mãos do chefe, fazendo ela se desculpar por achar que não seria a melhor hora para isso. Mas claro que o chefe não poderia deixar algo assim passar batido e manda todos irem para a competição com a desculpa que poderia ajudar a elevar os ânimos. Mas ele é o primeiro a pedir arrego. Antes que pudessem notar, eles tinham chegado ao local do desafio e nisso ele inventa que só precisa comer algo doce, e secretária Sam diz que ele não precisa se forçar tanto por ela. Só que o chefe pergunta se ela não queria que eles ficassem no lugar dela e secretária Sam reage como qualquer um imaginaria depois dessa bola fora. O grupo se prepara para participar do concurso dizendo que iriam fazer o melhor que puderem para vencer, mas secretária Sam já mostra que iria comer qualquer coisa que colocasse na frente dela. Mas se bem que os outros competidores não eram tão normais também. Nisso é mencionado as regras. Tudo o que precisam fazer é levantar a mão quando terminarem para pedir outro pudim e quem comer mais, vence. O jurado ainda menciona que quem peidar perde. Não pergunte o porquê. O concurso começa com todos se empenhando bastante e alguns desistentes, como o ex-Kun. De volta à base, Didi-chan ficou por lá como supervisora temporária e General chega revoltada porque gostaria de ter ido comer pudim. Mas nisso, Didi-chan nota algo estranho no panfleto. Nesse momento, de volta ao concurso, alguns competidores começam a desistir, mas o número 2 nota que tinha algo errado naquele pudim. Ele começou a ficar dormente, imaginando que poderia ser uma armadilha, mas era tarde demais. O chefe comeu tanto que deu diarreia e foi pro banheiro, e nesse momento, duas mulheres de preto surgem. Secretária Sam tenta se defender, mas elas não utilizam as mãos dela, impedindo que use suas habilidades e com isso a desacordam. Quem neutralizou a secretária Sam foi o homem mascarado que acaba por sequestrá-la enquanto o chefe continua preso no banheiro. No outro dia, a Liga dos Vilões se organiza para falarem sobre o sequestro da secretária Sam, o que choca a todos. Principalmente a Rose, que faz questão de interrogar o chefe por estar comendo pudim nessa hora. Mas conforme o Phantom explica sobre o caso, eles notam que havia dedo do Homem Mascarado, que é revelado estar usando um helicóptero da Liga dos Heróis. Mekayama se impressiona com os heróis sequestrando um vilão, dando uma aparência que os papéis estão meio trocados nessa história. Tudo fica ainda mais confuso quando notam que o único que recebeu um laxante foi o chefe. Eles mencionam que todos que estavam no ocorrido possuem vagas lembranças dos suspeitos. Parecia que eles tinham ligação com os sequestradores, mas a real é que não, eles só eram pessoas que foram levadas ao evento através de uma mensagem que receberam no celular que aparentemente os hipnotizou, mas todas as pistas foram pro ralo, pois essas mensagens haviam desaparecido. Fora que eles mencionam que a mensagem levava para uma página de um site que possuía um vídeo, porém o próprio site havia sumido. O chefe imagina que essa hipnose fez os competidores ficarem mais agressivos, mas a real é que eles só eram loucos por pudim mesmo. Phantom menciona sobre o recente site da Liga dos Heróis, que Braveman havia mencionado há algum tempo atrás também, dizendo que isso poderia ser uma tática deles para descobrir qual o verdadeiro alcance deles na internet e se poderiam conseguir hipnotizar muitas pessoas com suas mensagens. Isso poderia vir a ser usado contra a Liga dos Vilões para obrigá-los a deixarem a vida de crime. Só que General enaltece a questão de por que sequestrar a secretária Sam. Mekayama acredita que aquilo seria uma forma de aviso, algo como sequestramos um membro poderoso da segunda maior organização do mal. Mas a real é que o chefe não dá a mínima pra nada disso. Ele menciona que irá resgatar a secretária Sam, com ou sem a ajuda deles. Nisso, Phantom se anima. Ele organiza o grupo para iniciarem um ataque contra a Liga dos Heróis. Seria como uma nova declaração de guerra, mas dessa vez, o plano seria resgatar uma parceira. Todos demonstram animados com a ideia e General enaltece que esses heróis estavam se achando demais por usarem um plano desses para tentar dominar o mundo antes deles. Ela menciona que iriam mostrar aos heróis o verdadeiro poder da Liga dos Vilões, e, apesar de roubar a frase do Phantom, todos parecem motivados para a batalha. Porém, nesse momento, alguém que estava por trás dos planos do Homem Mascarado parecia animado com tudo saindo de acordo com o planejado, dizendo que no dia seguinte, seu plano iria ser concluído. O plano da Liga dos Vilões se inicia e nisso vários locais são atacados simultaneamente, gerando vários reféns. Um dos lugares
é uma loja de departamentos e o outro é uma escola primária, e nisso a Liga dos Heróis se sente obrigada a mandar seu top 3 para resolver esses casos. O que eles não sabem é que esse é o plano da Liga dos Vilões, aproveitando a ajuda da família dos robôs Yakuza de Mekayama e o grupo dos monstros de Slime Tanaka. Sua ideia é se livrar do top 3, os deixando ocupados enquanto invadem a base deles, aproveitando a ausência do seu líder para que possam resgatar a Secretária Sam e acabar com o plano de hipnose. Nisso, eles seguem para o seu objetivo. No caso da loja de departamentos, Marshmallow Head estava conseguindo lidar fácil com os monstros graças à sua habilidade que o torna imune a golpes físicos, pois sempre que ele é cortado, ele se regenera. Os monstros até acreditavam que ele poderia ser fraco contra fogo, porém sua agilidade compensa essa fraqueza, já que ele só precisa evitar ser atingido. Marshmallow Head se mostra um completo sádico tagarela, dizendo que eles escolheram um ótimo lugar para serem executados. Mas Iron Girl já começa a perder a paciência com essa matraca velha. Nisso, Tanaka decide que é hora dele agir. Marshmallow Head imagina que seria só mais um idiota vindo se meter na luta, mas vendo que Tanaka mandava ele não o subestimar, o herói decide ver se ele realmente é tudo o que ele diz ser. Marshmallow Head tenta ir com seus golpes físicos, mas nota que seria inútil. Tanaka revida com seus socos que parecem não funcionar tanto, e nisso, os dois seguem um embate colossal, onde os dois se mostram bem equilibrados. Graças ao poder de absorção de impacto de Tanaka e o poder de repelir ataques físicos de Marshmallow Head, a luta se intensifica cada vez mais. Pelo menos até Iron Girl mencionar que isso não iria acabar nunca, já que eles não se atingem e com isso acabar completamente com a graça. Os dois perdem completamente a vontade de lutar, porque qual o sentido em ficar estapeando por 2 horas se não saem do lugar? Iron Girl tenta compensar dizendo que estava bem épico e perguntando se Tanaka não teria um golpe secreto que poderia ajudar, mas ele já estava tão desanimado que até irrita ela. Iron Girl menciona que eles precisam pensar em algo, pois mesmo que o plano seja só ganhar tempo, Marshmallow Head não iria dar uma brecha e só estava procurando um momento para acabar com eles. Nisso, o herói só arranca um pedaço da sua própria cabeça, come e logo ela volta, demonstrando que ele não estava dando a mínima naquele momento. E enquanto isso, no colégio, Metal Prisoner tenta descobrir mais da localização dos vilões para poder invadir e resgatar os reféns, mas ele nota que o prédio do colégio está vazio. Com isso, ele entende que todos estão reunidos no prédio ao lado, que seria o ginásio. Mekayama começa a ameaçar os reféns dizendo que se ninguém tentar fugir, ninguém se machuca. O problema é que ninguém estava ouvindo também, isso porque as crianças estavam bem animadas, fazendo tanta bagunça que eles nem conseguiam conter. Mekayama simplesmente não aguenta aquilo e se pergunta como que um professor aguenta essas coisas. E um dos professores menciona que a política daquela escola era estimular as crianças ao máximo. Os garotos ficam bem animados com o bando de robôs no local e pedem para que, se forem vaporizar alguém, que façam isso com o professor de matemática. Mekayama diz que não faz essas coisas, mas que em breve um herói deve chegar e com isso teria muitas explosões e socos foguete. Mas nisso os garotos dizem que socos foguete são chatos e Mekayama fica deprimido. Do lado de fora, Prisoner recebe a ligação do doutor, porém sua ligação acaba saindo pelos alto-falantes da sua armadura e ele já manda que pelo menos abaixe o volume ou pare de usar essa frequência para não fazer ele ser descoberto, só que o doutor diz que não teria como fazer nenhum dos dois, o que irrita Prisoner. Como se isso não fosse o suficiente, o doutor até pensa em falar sobre a missão, pedindo um relatório, mas quando o Prisoner diz que sua vida está em risco, o doutor começa a zombar dos robôs. O problema é que, por culpa do volume ensurdecedor da chamada, Prisoner acaba chamando a atenção dos robôs. Aos poucos, eles vão começando a cercar o Prisoner, enquanto o doutor continua conversando despreocupado, tirando sarro dos robôs e do Mekayama, os chamando de sucatas e dizendo que eles são pura velharia. Mas, quando ele decide perguntar se tinha acontecido alguma coisa, Prisoner já estava simplesmente ferrado, e suas últimas palavras naquele momento eram dizendo que se ele sobrevivesse a isso, ele iria atrás do doutor para usar as tripas dele como varal para pendurar o que sobrar dele. Nisso, os robôs fazem um show de explosões contra Prisoner, dando um sinal para o grupo de invasão iniciar sua parte do plano. O chefe observa a base dos heróis, imaginando que eles devem ter bastante dinheiro para fazer aquela base. Mas nisso eles começam a ficar bem desanimados, se perguntando como que eles são tão pobres, mesmo sendo vilões. E nisso Rose manda que eles se concentrem na missão. Só que nesse momento, Braveman surge na frente do grupo, o que anima General, que já esperava sua interferência.
Como sempre, General já começa seus discursos de maluca imaginando que depois de ser derrotada, ele iria pedir ela em casamento, o que irrita Rose. Mas a real é que Braveman apenas pergunta se eles realmente planejam invadir o quartel-general da Liga dos Heróis. Phantom questiona se ele pretende impedi-los sozinho, mas Braveman diz que não. O plano dele, na verdade, é invadir a base com eles, pois Senior Glasses, que seria seu chefe, não havia saído. Ele tinha iniciado uma investigação secreta sobre a nova liderança da Liga, que havia deixado ambos preocupados, e recentemente, Braveman recebeu uma mensagem dele. A mensagem comentava sobre o sistema de controle mental da Liga e Braveman decidiu sumir do mapa por um tempo, porém, ele acredita que Senior Glasses tenha sido preso nesse meio tempo. Com isso, Braveman se viu em uma situação complicada, onde, mesmo não se sentindo nem um pouco animado, ele seria obrigado a se unir aos vilões para poder salvar seu chefe, pois nem ele conseguiria resolver isso sozinho. Isso porque não conseguia entrar em contato com Lightning Man e seu chefe estava preso. Phantom aceita a ideia, o que preocupa Rose, mas ele explica que Braveman é o tipo de sujeito que mantém sua cabeça no lugar, e seria bom ter alguém que consegue se cuidar do lado deles também. Além disso, Braveman não seria o tipo de herói que pensaria em algo tão malvado como uma armadilha dessas. Além disso, como General parecia muito animada com a ideia, ele não via um porquê não aceitar. Ele mesmo menciona que, caso Braveman tente dar uma de engraçado, ele resolveria. Nisso, General chama o grupo para seguirem em frente. Porém, nesse momento, Honest Rate e Suzu Tanaka e Amataro voltam a surgir para impedi-los. Braveman nota que seus companheiros estavam no seu caminho e Honest Rate diz estar surpresa que ele decidiu ajudar os vilões. Ele até tenta explicar o que houve, mas como sempre ninguém ouve o que o Braveman tem a dizer, então eles decidem cair na porrada. General pensa em ir enfrentá-los, mas Braveman, ou o mozão como ela diz, a impede dizendo que ele iria resolver essa treta. Honest Rate prepara seu novo golpe, o Super Mega Fist of Justice, que explode em sua frente dando a crer que ela atingiu Braveman. Porém, ele surge disparando contra Honest Rate. Nesse momento ele acaba com a luta usando seu Brave Blast, que simplesmente atinge Honest Rate em cheio. Para variar, ele destrói quase por completo as roupas da Honest Rate, o que irrita General por ele ter feito isso com outra mulher. Mas Kamen Soldier diz que não tinha por que impedi-los, já que o único motivo para estar por lá é porque a Honest Rate havia dito que tinha que detê-los. Ele entende que Braveman tem um bom motivo para fazer isso e decide não se meter. Ele avisa que não vai ficar no caminho e ficaria para trás com sua parceira esperando que ela acorde. General já manda ele não tentar se aproveitar dela enquanto dorme, o que deixa Kamen Soldier revoltado pelo comentário, achando que ele é tão doido quanto ela. Nisso, o grupo segue para o quartel-general, enquanto mais um pouco da reputação do Braveman vai pro buraco. Chegando no quartel-general, Black Lion e Demon Matador cuidam de se livrar da última força de defesa da base dos heróis. Nisso, Wallslam Man surge mandando que eles descontem seu ódio na cara dele. Mas Black Lion parece não ter entendido, ou só não ligou o suficiente e acerta um soco tão forte na barriga dele que o herói fica vomitando sem parar. Dentro do prédio, Braveman menciona que o elemento surpresa já era, pois o presidente havia mandado uma mensagem para ele, admitindo que sabe de sua aliança com os vilões, e manda que eles o encontrem em sua sala no topo do prédio. O grupo pergunta onde seria isso, e Braveman explica que o escritório do presidente fica no 45º andar, o que irrita os Minions e o chefe. Mas isso só piora quando Braveman menciona que não seria seguro irem de elevador, pois poderiam tentar encurralar eles, e por isso deveriam subir os 45 andares pela escada. Apesar de começarem animados, quando chegam ao 30º andar, os Minions já estão mortos e o chefe não conseguia parar de tremer. Mas parecia que tinha algo errado. Isso porque do 31º ao 45º, eles precisariam pegar outro lance de escadas que ficava do outro lado do corredor. Esse esquema foi planejado para deter invasores, tipo, eles, no caso. Só que nesse momento, Phantom nota alguém por lá. Isso porque Impact, uma das heroínas no top 3, surge para impedi-los e Phantom diz que iria ficar para trás para que seu grupo avance. Ele menciona que o maior problema em RPGs ao invadir um castelo nunca é o rei, mas sim seus subordinados. Então nada mais justo que o líder deles enfrentar um desses subordinados, esperando poder ter seu momento de brilhar, enquanto sua parceira só espera que ele calhe a matraca. O chefe e os outros seguem o caminho, e Phantom imagina que não seria uma boa ideia permitir que o grupo RX avançasse até o final, pois,
caso o poder do chefe caia em mãos erradas, poderia ser bem perigoso. Mas ele não tinha tempo para pensar nisso. Ele percebe que sua parceira decidiu aguardar lá com ele, e ela diz que estava só esperando ele ser derrotado. Mas Phantom decide se focar em sua luta, começando seu discurso. Só que enquanto ele vai falando, um barulho ensurdecedor começa a ecoar. Aquilo era a barriga da Impact, e com isso Phantom começa a ficar bem preocupado. Acontece que ele nota que tinha se metido em um clichê básico de mangás de comédia, onde depois de uma grande expectativa para uma batalha épica, o clima é quebrado por culpa de uma piada. Ele fica frustrado por perceber que depois de perder todas suas falas maneiras para General, fazer um baita show-off para essa luta, ele seria reduzido a mais um momento de piada. Mas não tinha jeito. Impact simplesmente se deita no chão de fome, pois o top 3 tinha sido dividido e ela tinha ficado responsável por proteger o quartel-general. Mas como chamaram ela antes do almoço, a coitada não tinha comido nada e simplesmente desiste por estar com fome. Phantom solta um grito alto de desgosto, que chama a atenção do número 2, mas o chefe já adianta que não iria voltar nem ferrando. Finalmente chegando no 44º andar, eles se encontram com o herói mascarado, e dessa vez Didi-chan decide enfrentá-lo. Ela menciona que sua última luta acabou em aberto e dessa vez queria ter certeza de poder vencê-lo. O grupo aceita a ideia e permite que ela lute, mas o número 2 lembra que ele possui super velocidade e poderes elétricos. Esse comentário dá um clique em Braveman, que começa a suspeitar de algo, mas não tinha tempo para isso. Didi-chan parte para cima dele e nisso duas sombras surgem atrás dele. As garotas que detiveram a secretária Sun aparecem para acabar com a Didi-chan, porém elas são imobilizadas pelo poder do chefe. Ele entende finalmente que o motivo de ele ter sido o único com o laxante é porque ele seria uma ameaça aos planos deles. E nisso, o chefe demonstra estar furioso por terem mexido com a secretária Sun, dizendo que iria aproveitar para mantê-las presas e castigá-las como desejar. Mas isso acabou parecendo mais um comentário de pervertido de Rentão e toda a marra que ele estava tendo foi pro ralo. O mascarado se distrai com suas aliadas presas e Didi-chan aproveita para se aproximar por trás dele. Nesse momento, o mascarado planeja usar seu golpe elétrico contra ela e gera uma enorme luz, parecendo que Didi-chan foi derrotada. Mas nossa querida Didi-chan estava preparada dessa vez, com seu traje especial Black Kunoichi. Mas como a General ainda estava por lá, ela tinha que falar besteira, e diz que a roupa dela parecia uma dominatrix com roupa de spandex. Pra resumir, spandex é uma roupa colada brilhante de BDSM. Por causa do material isolante, isso acaba sendo bem útil, mas pelo visual, General começa a falar muita besteira e o resultado é óbvio. Didi-chan fica completamente envergonhada de novo, e o número 2 tenta compensar aquilo dizendo que ela ficou bem bonita de dominatrix, o que não mudou muito. Braveman tira a máscara do herói e percebe que sua suspeita estava certa, aquele era Lightning Man. Nisso ele entende o porquê não conseguiu entrar em contato com seu amigo. Piora mais ainda, pois as outras garotas eram duas novatas que entraram na Liga dos Heróis junto da General, demonstrando que sim, o presidente estava abusando de seu poder para hipnotizar os heróis, e isso enfurece Braveman, que decide que precisam acabar com os planos dele. Nisso, o grupo decide seguir em frente para o chefe final. O que eles não sabem é que o chefe estava esperando a chegada deles com uma convidada muito especial ao seu lado, a própria secretária Sun. Um pequeno destaque para uma nota do tradutor em inglês que explica sobre os Minions que provavelmente tinha sido comentado nas páginas desse capítulo. Nesse momento, todos aguardam ansiosos pela transmissão ao vivo que seria feita pelo canal da Liga dos Heróis. O presidente demonstra que estava aguardando a chegada deles e General reconhece que aquele seria o chefe final, que não fazia nada além de aguardar sentado no troninho. Ela menciona que o jogo acabou e o plano dele tinha fracassado, mas nisso o presidente começa a explicar seu plano como um bom vilão clichê, mencionando que esteve controlando a Liga dos Heróis planejando dominar o mundo com sua hipnose. General percebe que ele finalmente estava revelando sua verdadeira face, mas iria acabar com isso e chutar as bolas dele. Braveman tenta enaltecer que ele não passava de um vilão que esteve manipulando a Liga para seus planos, mas o presidente mostra que tinha uma carta na manga, que era a secretária Sun como sua escrava. Os Minions se irritam, mandando ele libertá-la, ou eles iriam meter um socão nas bolas dele. O presidente revela que estava usando sua hipnose para controlar a secretária Sun e fazê-la proteger o presidente do ataque dos vilões. Nisso, o chefe perde a cabeça dizendo que vai destruir as bolas dele. Secretária Sun mostra seu poder pegando um balão de água e o arremessando, mas o chefe já nota o que ela planejava. Isso porque a secretária Sun aproveita para explodir a água do balão, algo que ele sabia ser possível desde o incidente nas termas.
Mas, como não estava ruim o suficiente, eles demonstram que tinha uma caixa d'água de 20 mil litros preparada. Os dois começam a jogar água contra o grupo enquanto o Secretária Sam aproveita para carregar a água com seu poder e sair explodindo tudo. Quando o chefe pretende usar seu poder, o presidente avisa que não seria muito prudente, pois ele deu uma ordem especial para a Secretária Sam. Essa ordem seria de ela se explodir caso o chefe use seus poderes para atrapalhá-los, o que impede o chefe de atacar. Nisso, ele explica que seu poder de hipnose exige um esforço grande para ser usado, e que ele geralmente precisa de alguns meses para conseguir controlar perfeitamente uma pessoa, o que gera a necessidade de escolher bem quem ele vai controlar. O antigo chefe e os membros da liga já exigiram um pouco, mas Lightning Man e as novatas nem tanto. Sobre a Secretária Sam, ele imaginou que teria mais trabalho, mas como conseguiu enganá-la com o plano do concurso de pudim, tudo ficou mais fácil. Ele menciona que precisou apelar para isso, pois sempre que o grupo de reconhecimento era mandado para pegar informações, eles iam parar no hospital por 6 meses, e todas as informações adquiridas eram destruídas por motivos desconhecidos. Também conhecido como o Grupo RX ferrando tudo. Ele menciona que depois que ele dominar o mundo, o presidente pretende manter a Secretária Sam como sua serva leal. Os Minions notam o problema daquela situação, pois não tinha como o chefe ajudar, mas nesse momento, duas aliadas decidem que era hora de agir. Essas duas eram as executivas do grupo Rogue Roses, que partem para cima da Secretária Sam tentando fazê-la sair da hipnose. Mas Rose Princess já começa a pirar no meio do caminho enquanto sua parceira fica exigindo que a Secretária Sam saia logo desse controle. Isso acaba irritando a Secretária Sam, que simplesmente explode as duas com uma força muito maior de ataque, o que surpreende o presidente. Acontece que ele percebeu que, mesmo estando controlada, a Secretária Sam consegue manter o controle do quanto seu poder será utilizado, e General entende que ela esteve controlando seu poder para não machucar seus amigos. Afinal, se dependesse dela mesmo, aquele prédio já tinha ido pelos ares. E nisso ela tem um plano de usar algo para mexer com a Secretária Sam e poderem resgatá-la. Braveman diz que não seria tão fácil assim. General imagina que ela estava ouvindo os pensamentos dela, mas foi só que ela estava falando tudo mesmo. Ainda assim, ele explica que não seria tão simples, pois precisavam se aproximar, e mesmo que ele pudesse usar seu Brave Blast para jogá-la para perto, ainda seria arriscado. General acaba tendo uma ideia, mas ela precisaria que Braveman confiasse nela. Ele diz que a última coisa que ele desejaria fazer seria confiar na General, mas não tinha outra escolha. Nisso, enquanto o chefe tenta proteger seus aliados, o presidente mira seu golpe final contra eles. Mas Braveman usa seu Brave Punch para lançar a General contra os inimigos. O presidente acredita que isso só facilitaria seu serviço, mas General revela sua carta na manga, a Waterby-chan. Enquanto dorme, Waterby-chan é invencível, e isso permite que ela aguente o ataque do presidente. E quando ele pretende mandar a Secretária Sam atacar, General abre sua blusa revelando o X-Kun segurando um pudim, o que chama a atenção da Secretária Sam. X-Kun fica provocando ela com o pudim, dizendo que iria comer tudo, e nisso a Secretária Sam sai correndo deixando General para cuidar do presidente. Ele menciona que sabia o problema que ela poderia causar desde o treinamento dos heróis, mas ele acredita ter um jeito de lidar e usa seu poder de hipnose contra General tentando fazê-la se apaixonar por ele e obedecê-lo. Braveman se desespera gritando pela sua parceira e a transmissão ao vivo da Liga dos Heróis está para começar. Nisso, a primeira cena que todos veem é o presidente agonizando de dor, pois General conseguiu chutar as bolas dele e o chefe colocou as câmeras no presidente para acabar com a farsa. General menciona que, para o azar dele, o único amor da vida da General é o Braveman. Com isso, o presidente é derrotado, Secretária Sam é resgatada e o grupo vence a batalha. General se empolga com a vitória, porém, por culpa de sua tática anterior, seus seios pulam para fora da blusa em rede nacional, o que a deixa completamente envergonhada e o canal da liga é derrubado. Após resolverem tudo, Braveman percebe que vai dar um trabalho daqueles para poder limpar tudo. Mas nota também que seus parceiros de batalha estavam todos exaustos pelo tanto de estresse. Mas X-Kun menciona que alguém provavelmente não iria mais querer sair de casa. Nisso, ele se vira para a General que estava encolhida no canto depois de mostrar seus melões em rede nacional. De repente, um grito alto surge. Isso porque Phantom pretendia surgir para salvar todo mundo, mas chegou atrasado e ainda é chutado para escanteio pela sua parceira. Ela menciona que já resolveu tudo e que mandou os outros grupos pararem as lutas, e com isso, mesmo estando na base dos heróis, eles não tinham mais o que fazer e iriam embora. Braveman menciona que a Liga dos Heróis iria se reerguer.
e Phantom enaltece que eles têm bastante sorte, pois ele não via a menor graça em dominar o mundo sem ter um rival. Braveman se lembra que as agências da Liga dos Heróis exigem um certo equilíbrio entre o lado regulador, que é o composto pelos heróis que saem em missão, e o lado social, que ajudam a sociedade, mas que todo esse equilíbrio foi pro saco. A parceira de Phantom enaltece que eles precisam de um presidente logo para assumir o cargo. Enquanto isso, todos se preocupam quando Didi-chan se assusta com um comentário da secretária Sun. Ela pede desculpas, pois estaria saindo do grupo RX. O chefe pergunta o motivo para isso, e secretária Sun menciona que, mesmo estando hipnotizada, ela acabou machucando seus amigos e se sente muito culpada por isso. Porém, o chefe pergunta se ela acha que eles iriam atrás de resgatá-la se estivessem com medo de se machucar. Ele menciona que, mesmo parecendo muito egoísta da parte dele, ele gostaria que ela voltasse para casa com todo mundo. Mesmo sabendo que não foi legal terem levado uma surra, não teria passado por tudo aquilo se não fosse para trazê-la de volta e, também, ela não poderia sair do grupo sem a permissão dele. O chefe menciona que até ele dominar o mundo, ela deveria continuar ao seu lado, e nisso ele estende sua mão dizendo que o grupo precisa dela. Mais precisamente, ele precisa dela ao seu lado. O chefe imagina que estava dizendo algo vergonhoso, mas nisso secretária Sun o abraça. Didi-chan fica tão surpresa quanto qualquer um vendo aquela cena, e secretária Sun diz que aquilo parecia um pedido de casamento, e depois agradece que tenham vindo salvá-la. Enquanto tudo acabava bem para aqueles dois, o mesmo não podia ser dito sobre General e Braveman, já que General tenta conseguir um consolo com Braveman que só sai andando e ainda ignora pensando em como poderia reformular a Liga dos Heróis. Ele se lembra que precisam de alguém responsável e capaz de cuidar de todos os setores burocráticos da Liga dos Heróis e nesse momento, Sr. Glasses surge dizendo que havia sido preso em outro cômodo, logo depois de mandar a mensagem para Braveman. Só que nisso, Braveman achou o otário certo para aquela bucha. Isso porque Sr. Glasses acaba sendo nomeado presidente substituto e seu primeiro trabalho é participar de uma coletiva de imprensa onde os jornalistas querem saber o que tinha sido aquela transmissão ao vivo com conteúdo mais 18, e a pressão foi tanta que ele foi parar no hospital com uma úlcera por estresse. Para fechar o arco, no dia seguinte, General já tá de volta ao parque com a corda toda. Isso porque, depois daquela batalha, ela sente que seus laços com Braveman foram fortalecidos. Os Minions não entendem bem o que passou na cabeça dela, mas General menciona que eles tiveram uma grande vitória usando o poder do amor, apesar de ter sido assim só na cabeça dela. General ainda se empolga mais ainda, imaginando o tanto de coisa que pode rolar daí pra frente e que seu final feliz finalmente poderia vir. Os Minions imaginam que ela já esqueceu da vergonha que passou mostrando os melões para Deus e o mundo, mas eles acreditam que ela tenha uma forma de habilidade especial que faz ela esquecer suas memórias ruins no dia seguinte. Nesse momento, Braveman surge no parque e General tira um travesseiro de sabe-se lá onde e corre pra cima dele. Ela diz que já esperou demais e quer começar o capítulo final de seu romance logo. Mas Braveman já explode o travesseiro mostrando que ele não estava com paciência naquele dia. Isso porque ele passou o dia inteiro preenchendo relatórios por estar sendo suspeito de cooperar com os vilões e ainda não tinha descansado. Por culpa disso, ele tava uma pilha de nervos e manda ela não encher o saco naquele dia. Os Minions perguntam por que ele não volta para casa para descansar, mas ele diz que precisava fazer sua patrulha diária. Braveman agradece o grupo pela ajuda, dizendo que caso eles não encham o saco, ele iria apenas ignorá-los. Mas General claramente não pretende deixar ele ir embora assim. Ela pergunta se ele não se lembra do laço que eles criaram quando ele chamou pelo nome dela no momento que o presidente a atingiu com o seu poder de hipnose. Mas Braveman finge que não sabe de nada. O número 2 fica curioso em como a General não tinha sido hipnotizada naquele momento, mas o número 1 lembra que quando a cientista Sun fez uma poção do amor que a General acabou tomando por acidente, ela também conseguiu sair do controle mental através da força mental dela, demonstrando que General é praticamente imune a ataques hipnóticos ou lavagem cerebral. Eles mencionam que, desde que ela mantenha sua força de vontade, ela pode se livrar do controle mental sozinha. General, enquanto isso, continua viajando, esperando que o Braveman a acolha chamando pelo seu nome, enquanto Braveman já tinha vazado faz tempo. Como um bônus para aqueles que viram até o final, uma imagem das 3 garotas com a roupa de Black Kunoichi da Didi-chan, cortesia do tradutor da Café com Mangá.